Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Lucro. Me chamo Letícia Torzek, sou idealizadora e mentora do método Lucro. Não é sorte, é método. E todas as autoras entrevistadas que estão aqui hoje vão provar que método faz a diferença nos resultados. Todas que estão aqui têm resultados para comprovar. São muito mais do que histórias inspiradoras. São resultados que você que está aí assistindo vai conseguir colocar na sua prática, no seu dia a dia. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, que eu tenho muita honra e orgulho de receber, que é a Elizabeth Thibault. Ela é uma grande empresária, além de ter uma comunicação assertiva, oratória, palestrante, mentora. São tantas qualidades que eu vou deixar para a própria Elizabeth se apresentar. Seja muito bem-vinda, que honra, Elizabeth, que bom ter você aqui. Obrigada, Letícia. Primeiro é uma honra para mim, eu te agradeço de coração a confiança, o carinho. Estou muito feliz. Eu que agradeço. Agradeço a editora Chave Mestre por também esse carinho, esse cuidado. Então a gente fica assim, e é uma honra, realmente. Eu sou Elizabeth Thibault, sou tudo isso que você falou, menos um pouquinho, né? Agradeço aí as palavras, mas a gente está nessa vida para somar, caminhar e cada vez mais evoluir. Estarmos juntas aqui, para mim, já é um processo de evolução. Nossa, além disso, a Beth é vó. Então ela tem tantas qualidades que, assim, eu acho que ficou pequeno o livro para tudo que ela tem que contar. Sabe, né? De uma coisa? A gente escreveu tanto que depois nós tínhamos que reduzir. Exatamente. E é exatamente sobre isso, assim. Quando a gente se propõe a fazer um livro, muitas das autoras me falaram, Letícia, mas a minha história, será que eu tenho história para falar, para contar? E a gente não imagina como a nossa história impacta na vida das pessoas. E depois a gente vê que fica pequeno para tanta coisa que a gente fez na vida, porque a gente vai relembrando e vai se identificando com as histórias que muitas vezes ficam esquecidas. E quando a gente chega num patamar, a gente esquece de pequenas coisinhas que aconteceram com a gente lá atrás. E aí eu queria, nesse contexto, Beth, perguntar como esse livro foi importante para você revisitar suas histórias. Letícia, de fato a gente tem que agradecer primeiro a Deus essas possibilidades que vêm ao nosso encontro e a você pela lembrança. E escrever um livro, e o capítulo é incrível que exatamente o que você falou, a gente não se imagina fazendo. E quando alguém vem com convite, você leva aquele susto, né? E quando você começa a colocar no papel, para você que está nos ouvindo, é transformador, porque a gente tem muita coisa para falar, que a gente nem sabia, nem lembrava que passou por aquilo tudo, né? Exatamente. As dificuldades que a gente enfrentou. Não é fácil. Aí a gente fala, nossa, mas eu passei por isso, nossa, eu vivi isso, caramba! Nossa, eu sou boa mesmo, eu sou boa. Isso. Gente, essa história é interessante para alguém, faz alguém crescer, entendeu? Faz alguém se identificar. Isso que a gente leva para a vida, né? Essas conexões que a gente faz sem a gente até conhecer o outro. É isso. E são mulheres tão diferentes, mas tão complementares, que estamos aqui, e tanto que a gente tem a agregar na vida do outro. E aí eu queria saber um pouquinho sobre o seu capítulo. Me conta como foi o seu capítulo, o que você colocou e o que mais te identificou ali no capítulo da Beth. Então, eu fiquei pensando, né? Qual seria esse subtítulo? Eu falei, gente, combina comigo, raiz forte. É boa. Eu gosto da raiz, né? Que quando a gente tem uma raiz forte, a gente tem uma colheita alta. Próspera, alta. Alta, né? Com evolução, com prosperidade, né? Então, assim, quando eu falei, gente, é o que eu quero, raiz forte, colheita alta, que tem tudo a ver com a minha trajetória na poltrona VIP e com a minha trajetória com o outro, com o acolhimento que a gente tem com as outras pessoas, né? Se você for lá na agência, você vai ver que no alto, lá no teto da minha agência, assim, está escrito que eu seja um ponto de luz na vida dos meus clientes. Maravilhoso. E isso é genuíno, sabe? Isso é verdadeiro, a gente precisa impactar a vida dos outros. Então, assim, como é que a gente impacta tendo uma empresa na mão? Fazendo uma cultura sólida. Perfeito. Entendeu? E aí a gente precisa de estar próximos com treinamento, com estudo, com evolução, para a gente poder proteger essa raiz. Verdade. Eu já tive a oportunidade de muitas vezes ir na sua agência e, independente de você estar ou não estando, eu sempre fui recebida com muito carinho e muito acolhimento.
E, além disso, quantas vezes eu me vi perdida, não sabendo para onde eu ia. Eu falava, gente, eu quero fazer uma viagem. Para onde? Não sei. Para quê? Também não sei. E iam me dar a solução. Iam entender sobre mim, o meu É, momento, é. para me apresentar uma solução assertiva. E que equipe que você formou, né? Eu sei quanto você é antenada, quanto você estuda e você é preocupada com o desenvolvimento da sua equipe, porque você tem muita atenção no desenvolvimento humano, no sentido geral. E qual é essa importância para você e quais são as ferramentas que você usa com a sua equipe? Letícia, eu uso muitas ferramentas com a equipe. Eu falo, meu marido que está aqui, eu falo para ele que gestão eu faço todos os dias. Incansavelmente. Incansavelmente. E o time tem que ter o seu DNA. Se você tem uma empresa onde você faz questão de ter uma cultura sólida, com DNA próprio, você tem que alinhar todos a sua equipe nessa mesma sintonia. Perfeito. Entendeu? Então você não pode, você tem que equalizar sempre essa energia. Então todo dia quando eu chego na agência, eu já olho para cada uma delas. Falo assim, tem alguma fora de sintonia, você tem que sintonizar. Senão não vai. E o sentido de pertencimento delas tem muito a ver com a carga que elas trazem, né? Então eu falo assim, e olha que coisa linda que aconteceu hoje, que você ainda nem viu. Para você que não é cliente da Poltrona VIP, é um convite para que seja. Mas, Letícia, todos os nossos clientes, eu falo isso com muito orgulho, recebem uma cartinha nossa em qualquer lugar do mundo em que eles estejam. Eu tenho uma pessoa destinada a esse fim. Porque são muitos clientes, se você não tiver uma pessoa focada nisso, você vai se perder em algum momento e alguém não vai receber. Então, eles recebem. E olha que coisa linda, que eu até me emocionei. Quando eu cheguei aqui ontem, tinha uma cartinha para mim. Nossa, minha Tá no meu amiga. Instagram, porque eu achei aquilo lindo, falando o quanto elas orgulham, né? O quanto que elas me têm, né? Como referência. E eu não esperava, né? Você está plantando o que você está colhendo, é isso. A sua raiz é sólida, a sua raiz é forte. Isso gera frutos, isso é fruto do que você já faz, né? E a gente vem falando muito nos podcasts anteriores que vocês acompanharam sobre tecnologia. A gente falou muito sobre implementar tecnologia, sistemas, ferramentas. Eu sei que a Beth faz isso muito bem na empresa dela, mas não esquecer da essência. E o bilhetinho escrito a próprio punho, chamando o cliente pelo nome. Exatamente. Isso realmente é um acolhimento, um encantamento do cliente que a gente está se perdendo, né, com o tempo. Eu tenho até falado sobre a robotização, né, que agiliza seu processo, agiliza seu tempo, mas tira a humanização. Tira. E isso que você faz resgata o valor, né? Você imagina, você está viajando do outro lado do mundo, você está falando outra língua, você está se sentindo totalmente estrangeiro e vem alguém te dando esse acolhimento. E aí, como seus clientes recebem isso, né? Nossa, é com muito encantamento, muito encantamento. Porque as meninas, elas são realmente muito treinadas, Letícia, muito. Eu acredito muito na força do treinamento, eu acredito muito na força da comunicação e principalmente na evolução através do conteúdo. Perfeito. Você tem que estar buscando. E elas sabem, como eu leio muito, eu busco muito, quando eu chego eu falo, meninas, e aí? Quanto vocês leram? Porque eu falo com elas, esqueçam que ler só livro é evolução. É ler tudo, é escutar um podcast, é ler uma pequena frase em algum lugar, é pegar um livro, tem que evoluir através do conhecimento. E hoje está tão fácil, né, Beth? Fácil. Está tão acessível. Antigamente era difícil, você tinha que pagar. Hoje em dia não, tem tanto conteúdo gratuito no YouTube, no Instagram. Só querer. É só querer. E às vezes que eu vejo muitas pessoas, né, perdendo tempo ali, rolando feed com coisas que não vai levar você a lugar nenhum. E hoje eu estava conversando com a Beth, ela falou assim, eu durmo e acordo ouvindo podcast. E ela tem os maiores mentores do Brasil, que ela investe nesse ambiente. Porque é muito importante também, quando você quer ir para outro nível, você tem um preço a pagar. E você paga esse preço, né, Beth? Não é à toa que você está onde está. A Beth, ela é modesta, mas ela está na top 10 de Clube Med do mundo. Vocês imaginam chegar nesse patamar, né? De uma empresa
que é uma empresa da Beth, é uma empresa pessoal dela, não é uma rede, né, não é uma coisa, não é um fundo de investimentos. Por exemplo, o fundo Sim, que investe na minha franquia, que é a ReHap, é o mesmo fundo que investe na CVC. Seria muito óbvio uma empresa desse porte estar ranqueado nesse sim, sim. segmento. Mas você, Beth, você construiu isso sozinha. Você imagina essa sua evolução e, É dia a né, dia. para chegar até aqui. Então você investiu em você, conhecimento, e eu sei quanto você investe na sua equipe também, né? E não, é muito investimento, sim. A gente, assim, você não pode olhar o valor. Você tem que Exato. olhar o O resultado que resultado aquilo vai trazer, que você paga aquilo e sobra. é De tanto que existe uma evolução. Mas você falou uma coisa importante. A Poltrona VIP é top 10 Clube Med, sim, há 13 anos. Mas nós somos top 10 Clube Med porque eu acredito no produto. perfeito. Porque vender o que você não acredita não evolui, porque tem É, que vir de dentro. Venda é isso. afeto, relacionamento é afeto. Se você não tem afeto por um produto, nem queira vender. Então, quando você abrir o seu negócio, faça bem o estudo se tem a ver com o seu DNA. Porque a Perfeito. sua empresa tem que estar primeiro na sua alma. E não é tamanho, né? Tamanho. Não faz diferença. Eu tenho uma loja que é bem local, é bem pertinho da É, Beth. é. E essa loja, a gente tem muito a complementar nesse sentido, porque é a menor loja da rede. É a ReHap, também no bairro de Caraí, onde a gente tem loja, e eu estou localizada num terceiro andar de uma galeria. Gente, eu ganhei o prêmio de maior crescimento Disney do Brasil. Olha só, E sendo gente, a menor ela é um loja fenômeno, ela é num um fenômeno. terceiro piso, né, de um shopping. Mas não é tamanho, é o nosso É posicionamento. E eu posicionamento. vejo que a poltrona VIP tem esse mesmo discurso, é a É. mesma coisa, né? A Ou gente seja, não abre mão você disso. não abre mão. E você não expande por expandir. Você não quer abrir em outros lugares só para ter nome, né? Exatamente. Porque se você pensa em expandir, mas se você não estruturar isso no Perfeito, DNA, perfeito. você vai ter uma outra empresa completamente estanque da sua, e não pode perder isso. Um dos destinos mais vendidos, você tocou na Disney, então vou falar isso também, que é a Disney, né? Orlando. Não é à toa que eles perpetuam por tanto tempo, porque eles têm o acolhimento, Claro, eles acolhem do momento que você chega ao momento que sai, sim. entendeu? Então tem destinos que tem isso no DNA. E aí você tem que falar, como o Clube Med tem no DNA dele o acolhimento muito forte e grande, e tem a ver comigo, por isso que a gente todo ano está, graças a Deus, aí, devo também a todos os clientes da Poltrona VIP nesse ranqueado entre os 10 mais. Mas é porque a gente, é o que eu falei, trabalha com alma. Com alma, e você serve, né? Serve. Aí quando você serve, você colhe, você é servido. Primeiro, sirva primeiro, para depois, né, ter os resultados. Porque muitas vezes a gente espera do outro falar, ai, o que vai acontecer? Vá você, toma iniciativa, toma atitude, vai atrás. Gente, é fato que as coisas vão começar a fluir. E não queira ser É, o outro se não estiver dentro do seu é DNA. isso, Entendeu? Você não pode abrir algo que não tem a ver com com você, porque você. você não vai evoluir. E não É, adianta querer fazer o que você faz é, ou o que eu faço, porque nós somos únicos. exato. Você pode se espelhar, mas você tem que criar o seu próprio modelo. Perfeito. E já aconteceu de eu ir na poltrona VIP e eles nenhum momento pegaram o pacote mais alto ou mais caro para me oferecer. Eles Sim, pegaram, sim. eles fizeram um pacote que teriam mais a ver com o meu momento naquela circunstância, né? Independente de valor. É a experiência É que me proporcionaram. experiência, entendeu? Tem destinos que você tem que ter muito cuidado. E você falou de Disney. Sabe o que aconteceu? Quando a gente ganhou esse prêmio da Disney, aconteceram algumas circunstâncias. Uhum. Uma delas, eu estava com uma colaboradora que foi a gerente e a colaboradora, a Beth, que foi a vendedora que mais vendeu e a gerente da loja, preparadas para embarcar, com a malinha pronta. Você imagina, uma vendedora que nunca ia Pois sonhar ter condição de ir é. para a Disney. E a Disney pagou tudo, tá? Pagou passagem, pagou visto, Olha que pagou legal. despachante, pagou tudo. Deu um vale diário para Que eles consumirem. Eles não tiveram legal. custo nenhum. Deixaram no melhor hotel da Disney, do resort, do Eles complexo fazem isso. Disney. E Já aí, que é para ter experiência, que tenha que tenha. mesmo. E é com todos, É, independente se você é, é é, cliente que você é, paga, né? é. Ou. Não, eles fazem isso muito bem feito. Aí, olha o que aconteceu. Na véspera de embarcar, eu lembro que elas era depois de um carnaval, ou seja, era quarta-feira de cinzas, depois ia passar quinta, sexta-feira elas iam embarcar.
Eu estava voltando de viagem, toca meu telefone, a Lourdinha, que é a nossa gerente, falando: Lê, a Thalita, nossa colaboradora, não vai conseguir embarcar. Eu falei: como assim? Já estava tudo pronto, a viagem Não pronta. acredito. Quando ela foi olhar o visto dela, ela achou que o visto dela era de 10 anos, como de todo Hum. mundo, ou de 5. Só que o cônsul deu um visto temporário para ela, de meses. E aí, como teve que remarcar essa viagem, Ah, expirou o prazo sim, do visto. sim. Você imagina, na véspera da sua viagem sonhada, você não poder embarcar. E era quarta-feira de cinzas, ela não conseguia, ela fez plantão no consulado, mas não apareceu nenhum cônsul, nem na quarta-feira e nem na quinta-feira. Ou seja, ela não embarcou. A Disney simplesmente ofereceu tudo de novo e da mesma forma para ela. Eles são incríveis. Da São mesma incríveis. forma. Ela viajou, ela teve a mesma experiência. E eles poderiam, não era comprometimento Sim, deles, sim, né? Na sim. verdade, quem não olhou foi ela, É, quem não se é, é. atentou, Mas sente a dor do outro, entendeu? sentiu a Assim. dor. E ela foi a experiência, foi a melhor É. experiência da vida dela. E E eu a, e a- imagino os seus clientes, Pois é. quantas coisas que você não tem de problemas, né? Que você Sim, tem que sim. contornar. Você lembra de algum, assim, alguma coisa que Tem, você precisou tem trabalhar essa objeção? vários, não tem vários, né? Eu falo que no turismo a gente tem que ser muito resiliente. E eu trago resiliência no livro sobre isso, porque você está sempre com algum problema, ou com companhia aérea, ou numa hotelaria, ou num transfer. Mas o mais interessante disso é a rapidez com que você age. Perfeito. Você tem que ter Olha, muita proatividade para agir. é o que você Então, falou, a gestão assim, de crise, né? Tem que ser gestão de rápido. crise, aquilo que a gente estava É, conversando antes, você tem que ter. E eu sou muito rápida nessa resolução. Tipo assim, Letícia está viajando, o passaporte dela, como teve um caso agora, a gente trabalha com grupos de arquitetura de premiados, né, do Brasil. E o passaporte ficou, Macaé. Eu estava chegando aqui. Ela falou, Beth, e aí? Eu falei, vai para o aeroporto, que já estou com o Uber mandando buscar seu passaporte. Quem está lá, sua mãe está lá, me dando. E a gente resolve. Então, nossa, assim, essa urgência na resolução faz muita diferença para o sucesso do seu negócio. total, sim. Não só nisso, mas em qualquer área, em qualquer negócio. Negócio. Você tem que agir rápido. Uma vez, a gente estava com o pessoal em Nova York, um grupo de balé, em que. Desculpa, em que eles foram para assistir não me lembro qual espetáculo, isso tem uns 10 anos isso, só que tem o espetáculo itinerante, eles tinham saído de Nova York de maneira muito repentina, eles chegaram para assistir. Na mesma hora, a gente tem um motorista em Nova York, eu contratei um motorista, eu falei, Mário, preciso que você leve no hotel $185 vezes 10. Você Sim, tem? Tenho. Leva lá agora, que eu já vou comprar o ingresso, dá para ela, já sugere. Então, você tem que agir muito é rápido. isso. Ter Entendeu? proatividade também, né? Tem que ter, e É, você tem que ter atitude. atitude. Perfeito. E eu Senso de falo urgência. isso no livro, que quando você tem atitude, É. cara, você já está com 50% andado. E aí, com relação a isso, dentre os pilares da metodologia do lucro, né, que é liderança, processos, clientes, rentabilidade e expansão, qual deles fez mais sentido no que você aplica? Eu falo que o lucro, para mim, ele faz sentido todo quando a gente traz, aí já vou jogar para o meu capítulo, que é Sim, raiz forte, colheita alta, o que eu preciso nutrir na minha empresa para eu ter lucro. sim, Tantos pilares importantes. sim. Eu preciso cuidar da minha raiz. E como é que eu cuido dessa raiz? Porque não adianta eu ter uma árvore frondosa de raiz frágil, porque em qualquer vento ela vai tombar e em qualquer tempestade ela vai quebrar. Pô, como é que eu sustento isso Aí aqui? fala muito um Primeiro, pouquinho com a mentalidade de crescimento. de crescimento, né? E aí fala da cultura Da também, cultura. E né? como é que eu alimento tudo isso? Porque aí eu trago a Carol Dweck, que é, para mim, uma excelente escritora e autora, que traz muito isso dentro dela. Como é que eu transformo isso? Se eu nasci com essa minha mentalidade fixa, onde eu não Perfeito. posso evoluir, como é que eu transformo isso? Primeiro buscando o que eu perco. Eu tenho, Letícia, dentro da minha vida um quadrante que eu traço para tudo. Ah, O que eu perco e o que eu ganho se eu tiver, sim, e o que eu perco e o que eu ganho se eu não não tiver. tiver. Então, são tomadas de decisão. Então, o quadrante da tomada de decisão faz com que você perceba que na sua evolução de vida você precisa ter o quê? E principalmente enquanto empreendedora nesse país, mentalidade de crescimento. É isso. Então, o que eu não poderia fazer, como é que eu faço? O que eu preciso ter? Mudar meu modelo mental. O meu mindset, ele direciona
Muitas vezes, eu te digo, mais de 80% toda a sua estratégia. Sim, sim. Entendeu? Porque eu estou indo por aqui. Tem um problema? Não tem problema, eu vou dar a volta. A pedra está aqui, mas ela não está para ser derrubada. Ela está para ser contornada. É isso. Gasto menos energia, sou mais efetivo e chego onde eu quero sem me machucar e sem machucar ninguém. Porque problemas vão existir. Em qualquer lugar, em E qualquer situação. E que está tudo bem. Tem que estar tudo bem. Quando você abre alguma coisa, você sabe que você vai enfrentar problemas. E aí você vai falar assim, caramba, onde eu vou aprender com esse problema, né? E aí, Como eu vou aprender e sair e fortalecido? sair fortalecido. Porque essa é a resiliência que a gente precisa. E aí de todas as autoras que eu tenho ouvido, todas passaram por algum problema e que fizeram sair mais forte, né? Com mais vitalidade. E eu vejo nesse seu processo, Beth, que você trabalha muito o desenvolvimento pessoal, né? Através de mentoria, através de palestras. Você incentiva outras pessoas também a terem essa mentalidade de crescimento. Sim, E sim. aí, me fala um pouquinho, eu imagino que você não conseguiu botar isso tudo no livro. O que não está no livro, né, que você gostaria aí de passar para continuar como seu legado? Eu vou contar uma história. Ah, E todo grande CEO de uma empresa de vendas de varejo, todo grande CEO que sabe o que tem que fazer, ele precisa ser um excelente vendedor. Se você não for um excelente vendedor, fica muito difícil você cobrar de uma equipe de algo que você não conhece. perfeito. Tem que ser excelente vendedor. E lá na agência, eu falo para as meninas, ontem mesmo eu postei sobre isso, eu falei, meninas, eu sou uma excelente vendedora. Então, eu quero que vocês sejam melhor do que eu. E aí você incentiva. E aí você dá treinamento. Aí você faz elas evoluírem. Aí vocês querem que elas vão mais. Mas de cada vez que elas vão evoluindo, você, Bate parabéns, esse é o caminho. E aí a gente tem que ter dentro da gente uma coisa muito importante. Humildade para aprender a cada dia. Uhum. Todo dia. Você sabe nem tudo que eu gostaria de saber. Então, o que eu vou fazer? Vou buscar. Onde que eu vou buscar? Em mentoria, em livro, em troca, em bate-papo. Com você eu aprendo muito. Uma aprende com a outra, A né? gente vai aprendendo, a gente evoluindo. Isso Energia é de bom milhões. demais. E essa resiliência, essa palavra, gente, não tem como a gente não fala dela. Porque o que é um material resiliente? É uma borracha. Eu apertei, ela sofre uma pressão e você solta e ela volta ao estado normal. Nós não. A gente sofre o problema, a gente sofre o impacto, a gente tem aquela dor, a gente sofre, respira e sai dela muito mais fortalecido. Porque nós somos resilientes humanos. Maravilhoso. E Entendeu? você falou uma coisa muito interessante para a gente aí encerrar nosso bate-papo, que é comemorar as pequenas vitórias, né? A gente comemorar nossas conquistas. Que às vezes a gente só foca na grande meta. Mas a gente tem que começar da metinha para a metona, né? E para encerrar, eu preciso contar essa história, porque por que eu falei do CEO tem que ser vendedor? Porque aos 14 anos eu falei para minha mãe, mãe, eu quero ir para a cidade grande, nós éramos do interior, vender. Ela vendeu o quê? Eu falei, não sei o que tem Bom Jesus para vender. Ele falou, camisola. Eu vendi. Sabe como é que eu fazia naquela época que não tinha celular? Tinha um telefone fixo, eu falava assim, Letícia, você pode me receber em Niterói? Eu vou te mostrar a camisola às 8 da manhã? Posso. Então tá, você pode me indicar alguém? Posso. E às 9? Fulano, você é das 9. Antônio, você é das 9. Você pode me indicar alguém? Posso. Eu saía de Bom Jesus com a agenda pronta. Vendia tudo aos 14, 15 anos de idade. Tudo. Estratégia lá de trás. Você já era empreendedora, Já era né? empreendedora muito Desde nova. criança, E a gente não sabia nem o que era isso. não sabia. E outra, antigamente você ser empreendedor, você era até mal visto, né? Você ser vendedor. Hoje em dia Gente, eu falo para as meninas, vender é uma hype. arte. Eu falo, meninas, vender incrível. Incrível. Realiza nossos sonhos, né? Nossa Viver um Senhora. ato de amor, ou vender é um ato de amor. Porque amor. você está solucionando alguma coisa que a outra pessoa nem imaginaria que poderia ser resolvido no problema dela, né? Exatamente. E na viagem me proporciona muito isso. Ah, minha amiga, eu estou muito feliz. É um Obrigada. prazer ter você. Eu tenho certeza que muitos vão ouvir sua história, vão se conectar, vão se inspirar e que tenha que esse brilho no seu olhar, que essa sua vontade de viver, porque eu sei como você é intensa, que essa sua intensidade de vida continue lhe proporcionando conexões, né, como você merece, que realize todos os seus sonhos e dos seus clientes também, né? Obrigada. E que esse método decole, Vai que decolar. vamos juntas
aprendendo, ensinando, inspirando. Inspirando o que a É, gente precisa. precisa. E eu preciso trazer uma frase para a gente finalizar. Você falou, Beth, uma frase, Perfeito. uma frase de Joel J, que eu gosto muito, que é o que o trabalho devolve. Mas eu Nossa. queria intensificar essa, se Joel me permite, essa frase. O trabalho devolve, mas ele devolve na mesma proporção da energia que você implementa. Nossa. Então tá na sua conta evoluir e tá na sua conta devolutiva que você tem daquilo que você faz. Nossa, gente, olha, depois dessa, a gente encerra com chave de ouro. Muito obrigada a você que está assistindo os Obrigada. nossos Tchim, episódios, comemorar e tchim! Olha a brindar, nossa caneca, que linda, que nós ganhamos, lucro. comemorar o nosso lucro, porque o lucro realiza nossos sonhos, nossos objetivos, e é muito mais do que o financeiro, né? O lucro é o nosso propósito, é o nosso objetivo de vida, e é realizar nossos sonhos, dos nossos colaboradores, Isso. da nossa família, E sem né? perder a essência, sem perder a Sem alma. perder a alma. Sem perder a alma. Isso que vai. Muito prazer. Letícia Torzek, me acompanhe nas redes sociais. Esse podcast vai estar lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube e também no canal da Chave Mestra Podcast. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.